A industrialização brasileira ela começou já concentrada na região sudeste. Por quê? A região sudeste apresentava os fatores locacionais mais atrativos. Disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de mercado consumidor, infraestrutura de transporte e comunicação, vamos pensar que utilizava também os portos. Então, onde no Brasil se reunia na década de 30? Sudeste, principalmente em que estado? São Paulo. São Paulo desde o começo já se notabilizou pelo desenvolvimento industrial. O Rio de Janeiro era a capital federal, muito vinculado ao funcionalismo público. Então a parte industrial existia, mas não era a principal fonte de renda, não era a principal fonte de emprego, inclusive, do estado da Guanabara, né, do Distrito Federal, depois do estado do Rio de Janeiro. Okay? Mas essa questão envolve gráficos, e no gráfico tenha muita atenção sempre ao número. Essa questão, a dificuldade dela é a análise e a relação com os números. Você toda hora aqui nas alternativas, você tem números que cresceram 50%, cresceu em 100%, 57%. O que vai te exigir isso? Conta. Você vai ter que fazer pequenas contas para ver se realmente cresceu 50%, se realmente vai crescer 10%. É necessário, porque se ele falar que cresceu 50% e você observar que cresceu 80%, a questão não vai estar certa. Então, vamos pensar que crescer 100% é dobrar, já facilita. Crescer 50% é metade do dobro, beleza? Crescer 10% é só andar a vírgulazinha ali um pouquinho para a esquerda. Então, vamos observar esses números. Na primeira projeção ali, a produção industrial é entre 28 e 38 de São Paulo e Brasil, né? Comparando São Paulo e Brasil. E depois a população em algumas regiões paulistas em milhares de habitantes. E você observa a evolução de Araraquara, Ribeirão Preto, Mogi Mirim e a capital, né? A evolução da população, como é que esses lugares cresceram em número de habitantes. Da análise dos dados nesse contexto histórico, conclui-se que a população total das regiões paulistas, representadas no gráfico, teve aumento de aproximadamente 50%, de 1920 a 1940. Esse aumento foi impulsionado pela produção de café e sua valorização no mercado internacional. Café foi o produto? Sim. Foi valorizado? Também. Né? De 20 a 40 a gente só teve um período ali de abalo que foi a crise de 29, mas depois o produto voltou a ser valorizado. Então você tem que fazer a conta entre esse aumento populacional e ver se de fato foi 50%. Ao fazer a conta você vai notar que não foi. Ok, então essa resposta está errada. B. O aumento da produção industrial paulista de 28 a 38 foi de aproximadamente 57%, enquanto a produção nacional teve um aumento de aproximadamente 39%. Esse aumento foi acompanhado de uma queda na cotação do café no exterior nesse período. Então ele pega ali de 28, final da década de 20, até 38, final da década de 30. O aumento populacional foi esse. Faz a conta e você vai observar o aumento da produção foi esse. Faz a conta e vai observar que foi exatamente esse. O aumento foi acompanhado de uma queda na cotação do café? Foi também. A crise internacional de 29 fez com que o café, que é um item supérfluo, fosse drasticamente reduzido em seu consumo. E o Brasil que exportava ele teve que inclusive jogar fora sacas e sacas de café para que não tivesse que baratear muito o preço. Tá, okay? Então o café teve esse abalo na crise de 29 e na grande depressão da década de 30. Tá, okay? C. A queda de aproximadamente 10% na produção industrial do Brasil de 28 a 32 coincide com o período de valorização dos produtos agrícolas como o café. Por 28 a 32 foi o período que o café mais esteve desvalorizado. Já errou aí? A população total das regiões paulistas representadas no gráfico, excetuando-se a capital, teve um aumento de aproximadamente 40% de 20 a 1940, devido primordialmente à política cafeira e ao industrialismo promovido na era Vargas. Ao industrialismo, cuidado, tá? Tem muito mais a ver com a capital, e não tanto com essas regiões mais periféricas. Ribeirão Preto, por exemplo, Araraquara, estavam ligados à indústria cafeeira, à produção cafeeira, tá, ok? Letra E. O aumento percentual da produção industrial paulista de 28 a 38 foi menor que o da produção industrial nacional, por causa da valorização de produtos agrícolas nesse período em São Paulo. Mesma questão do café,
é sua desvalorização devido à crise de 29, que pega bem no meio desse período. Tá ok? Então, se está errado também, o gabarito é letra B de bola.